Cartas de Cristo, textos complementares. Texto complementar número 14. Mensagem de Cristo. Eu venho através da mente de meu canal, porque tenho algo urgente para lhe dizer. Nota de rodapé. Esta mensagem foi recebida pelo canal algum tempo depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York e o início da guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Ame os seus inimigos. Perdoe aqueles que o maltratam. Reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isto com sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isto no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite. Peça ajuda e, se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando os seus pensamentos para baixo, para virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos, que voltam à sua vida, trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim, porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou, e este feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo que vai, um dia volta. Esta é uma lei científica da existência, porém o que a ciência ainda não admite é isto. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo com seus dois polos energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso de ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi esta verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo, o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária, através do hipotálamo, e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus, para que não se preocupassem por beberem taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos, e também os místicos que os dirigem
para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora, quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos estes professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estas tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente. O povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a natureza agressiva o permitia. Então Hussein entrou em choque com os Estados Unidos. Enfureceu seus líderes, que, igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, o impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema, petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou, em nível nacional, a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico. Confrontado com o problema de tratar com um Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência, teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia e as discutiria pacificamente com o desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação.
Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica, ao invés da agressiva. Os Estados Árabes teriam ficado impressionados. Com o êxito do empreendimento, isto teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal com outras nações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se: onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano, acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas em um dilúvio de dor. Pense por um momento nesses cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos desta destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda esta insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que estas bombas explodem matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível estes atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda esta energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão, completo, total e amoroso, dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda esta carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será cedo ou tarde o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça esta palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder.
E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai quando estava na Palestina, e peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião lhe dirá isto? Não, elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha a coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo, e então todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremos.